Revelado, o tocante e emocionante ato de coragem que transformou 19 vidas no Vale do Paraiba no coração do Vale do Paraíba, onde o sol brilha intenso e a vida segue em um compasso tranquilo. João, um humilde trabalhador, enfrentava o maior desafio de sua vida. Ele não era um homem de grandes posses, mas tinha ao seu redor a verdadeira riqueza, sua família. Rosa, sua bela esposa, e os filhos, Lucas e Ana, eram seu motivo para lutar a cada amanhecer. A fazenda de João, um pequeno pedaço de terra herdado, simbolizava o trabalho árduo da família e guardava memórias que ele fazia questão de preservar. No entanto, essa paz foi ameaçada quando uma grande corporação anunciou planos de expansão, colocando em risco a terra que sustentava, além da sua, a vida de 18 outras famílias da comunidade. Notícia se espalhou como um incêndio, alastrando ansiedade nas pequenas ruas de terra batida. João, ouvindo sussurros de medo e desespero, sabia que não poderia cruzar os braços. Eu preciso fazer algo, pensou, o coração apertando dentro do peito. E assim, ele começou a organizar reuniões clandestinas na pequena garagem de casa, onde os rostos cansados dos vizinhos se iluminavam com a centelha de esperança. O espírito comunitário brotava, e as vozes que antes temiam se calar, agora se uniam em um coro de resistência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima nas reuniões era denso, a tensão permeava o ar como um nevoeiro sobre a cidade. João falava com paixão, suas palavras eram como balas, atingindo os corações duros e cansados. Ele relembrava histórias de seus antepassados, dos desafios superados e das vitórias conquistadas. A resistência estava despertando uma força que muitos achavam que estava extinta. Mas a batalha não seria fácil. A corporação, já conhecedora da luta, reagiu de forma feroz. Membros da comunidade foram isolados, e a pressão começava a gerar rusgas entre os que se opunham e os que se conformavam. O olhar de João, que antes era só de um simples trabalhador, agora pulsava com uma determinação avassaladora. Ele sentia cada golpe de descrença, mas se erguia, mais forte a cada desafio. O apoio de Rosa, seus olhares cúmplices com os filhos ao redor da mesa, dava coragem para continuar. O dia da reunião com os representantes da empresa se aproximava, e a ideia de confrontar o gigante parecia tanto um sonho quanto um pesadelo. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja, João olhou para os rostos de seus vizinhos e sentiu que não poderia recuar. Ele pensou sobre o que significava lutar por sua terra, sua família e sua comunidade. As palavras que ele proferiria poderiam mudar tudo. E a dúvida ecoava em sua mente. Seria suficiente lutar por suas vidas, ou talvez eles precisariam desafiar o mundo de uma forma ainda mais corajosa? A resposta poderia pender a balança entre a vitória e a derrota, e todos ali sabiam que a luta estava apenas começando. A noite antes da reunião foi longa e cheia de espera. Enquanto sua família dormia, João se sentou na varanda, observando as estrelas. Cada uma delas parecia carregar um pedaço de sua esperança. Ele lembrou-se dos tempos em que corria livre pelas colinas verdes, travessuras com os amigos, e a sensação de que o mundo era inteiro. Agora, toda essa liberdade estava em jogo. O coração acelerava enquanto pensava nos riscos que estava prestes a enfrentar. Na manhã seguinte, uma brisa leve balançava as folhas das árvores. Ele levantou-se cedo, preparando-se com a mesma determinação que sempre carregou. O café da manhã foi silencioso, mas cheio de olhares carregados de expectativa. Ana desenhou um sorriso esperançoso, enquanto Lucas mantinha um semblante sério, como se quisesse transmitir toda a força que seu pai precisava. Rosa, com as mãos trêmulas, serviu os pratos, mas não deixou de apoiar João com um olhar firme e amoroso. O pequeno grupo de homens e mulheres que se reuniu na garagem parecia mais determinado do que nunca. Entre eles, estavam os sábios da comunidade, como Dona Mariana, uma mulher idosa com histórias de luta e coragem. Ela falava aos mais jovens sobre como a cultura do vale sempre foi de resistência e união. João sentiu a energia pulsante daquele momento. Era como se a própria terra clamasse por eles. A hora da reunião se aproximava e a ansiedade aumentava. Todos sabiam que a fábrica era um monstro de garras afiadas, sedento pela terra que sustentava suas vidas. O carro com os representantes da corporação apareceu como um espectro, e uma nuvem de tensão pairou sobre o ar. João olhou nos olhos de seus vizinhos e viu medo, mas também uma faísca de bravura. Quando entrou na sala,
O aroma de café e o sussurro de conversas baixas cercavam a atmosfera. As caras dos executivos eram frias e impassíveis, em contraste com os olhares calorosos dos amigos de João, que se sentaram em uma mesa ao lado. No centro, um folder informativo brilhava, destacando as promessas da empresa: empregos, progresso, modernização. E, no fundo da mesa, a velha planta da fazenda como um lembrete do que estava por vir. Nosso sonho é o mesmo que o de vocês, começou o representante da corporação, com uma voz suave que traiu uma intenção voraz. Queremos apenas melhorar a região. João se viu em um dilema intenso. Era hora de falar ou de ouvir? Ele sentia um incêndio dentro de si, uma convicção que não poderia ser ignorada. Com a mão tremendo, ele pediu a palavra. Todos os olhares se voltaram para ele, e o silêncio ficou pesado como uma tempestade prestes a eclodir. Melhorar a região? Isso inclui destruir nossas famílias e nossas raízes? Não queremos migalhas. Essa terra é nossa vida. Sua voz ecoou pela sala, carregada de emoção. O pânico que fugia do olhar de seus vizinhos mostrava que não estavam prontos para um confronto, mas João insistiu. A luta que irrompia daquela pequena sala poderia ser a força necessária para continuar adiante. E assim, à medida que palavras de esperança e resistência preenchiam o ar, uma nova determinação começou a se fortalecer naqueles que antes duvidavam. Mas a reunião não seria só uma troca de palavras, o verdadeiro teste estaria por vir. João sentiu que o mundo à sua volta poderia mudar de uma forma inesperada, e, com o coração pulsando, ele sabia que essa batalha estava longe de terminar. Quando o que parecia ser um simples diálogo se transformou em uma verdadeira luta por identidade e pertencimento, uma questão se ergueu no ar inquieto. Até onde estariam dispostos a ir por suas vidas? A atmosfera era pesada, como se o próprio ar estivesse tenso com as palavras não ditas. Ouvindo a reação das pessoas ao seu redor, João percebeu que a união que sempre sonhara começava a se concretizar, ainda que um pouco hesitante. Os executivos estranharam a inesperada explosão de determinação e começaram a sussurrar entre si, suas expressões permanecendo impassíveis, mas a inquietação estava clara. Precisamos de solução, mas não à custa da nossa essência. Dona Mariana levantou-se, sua voz vibrando como o canto de um pássaro em um amanhecer. Quantas vidas você destruiu para construir sua torre de promessas, senhor? Ela se dirigiu ao representante, que agora aparentava estar um pouco encurralado. Os olhos dos moradores estavam fixos nela, esperando a próxima palavra, esperando que ela os guiasse. João sentiu um calor no peito. A força daquela velha mulher era contagiante. Outras vozes começaram a surgir, uma a uma, até que um coro de coragem ecoou pelo ambiente. Nossas colheitas valem mais que suas promessas vazias. Gritou um agricultor, e as palavras ganharam vida própria, unindo a sala em um clamor coletivo de resistência. Mas no fundo de seu coração, João temia pelo que poderia vir a seguir. Era fácil falar, mas e se houvesse represálias? E se eles se tornassem alvo da ganância da corporação? A incerteza pairava, e ele sabia que a luta não era só pelo presente, mas pelo futuro de seus filhos. Buscando conforto nas faces familiares, lembrou do sorriso de Ana, o olhar esperançoso de Lucas. Como isso poderia acabar de forma pacífica? Mas a resposta não tardou a chegar. O representante da empresa se ergueu, sua frieza retornando. Vejo que vocês são mais teimosos do que imaginei. Não somos inimigos, mas estão nos forçando a agir na defensiva. Seu sorriso agora parecia mais um aviso, uma ameaça velada. Se decidirem parar nossa proposta, saibam que os resultados não sairão apenas em prejuízo a vocês, mas a toda a comunidade. O que perderão será maior do que imaginam. O medo percorreu a sala como um vento cortante. Havia algo de sombrio no tom dele, um prenúncio de que as palavras poderiam se transformar em ação. As expressões de confiança começaram a se desfazer, e o olhar de João encontrou de Rosa, que agora parecia mais pálida, mais assustada. Não vamos desistir, ele declarou, sua voz carregando um novo peso. Essa terra é o nosso lar. Existe um valor em nosso legado, em cada árvore, em cada gota de suor que derramamos para trazê-la à vida. A emoção crescia à medida que falava, e as vozes ao seu redor começaram a se levantar novamente. Mas seria suficiente? João sabia que precisava reforçar essa força nas suas pernas e na mente de todos. E se as coisas se complicassem ainda mais, o que poderia fazer para proteger sua família, sua comunidade? Assim, enquanto o encontro avançava, uma inquietação nova aflorou no coração dele. Até onde iriam nessa luta? Poderiam enfrentar as consequências diretas de suas escolhas? Essa batalha nascia a cada instante, e já não havia volta. João entendia que precisava traçar um plano.
Mais que um sonho, aquilo se tornará uma necessidade urgente. Uma presença ao fim da sala chamou sua atenção. Uma mulher encapuzada se aproximava, sua expressão obscurecida, mas seus olhos brilhavam como faíscas de esperança em uma tempestade. O que ela gostaria de compartilhar? A essência daquela mulher era carregada de mistério, e João sentiu seu coração acelerar novamente. O que mais poderia ser revelado naquela reunião? Enquanto dúvidas pairavam no ar, a determinação crescia. Reuniões não são apenas palavras. Eram esperanças, medos e, acima de tudo, resistência. Os murmúrios da sala foram silenciados pela chegada da mulher encapuzada. Seu olhar intenso cortou a atmosfera pesada, como um raio em meio à tempestade. Todos se voltaram para ela, curiosos e apreensivos. Com uma respiração profunda, João percebeu que aquele momento poderia ser a chave para o que viriam a enfrentar. Posso ajudar, a mulher declarou, sua voz firme, como se estivesse trazendo uma mensagem do além. Eu sou a Lia. Ouvi seus apelos, e sei o que está em jogo aqui. Ela puxou o capuz para trás, e sob a luz suave do ambiente, seus traços mostraram uma determinação inabalável. As promessas da corporação podem ser tentadoras, mas escondem armadilhas. O silêncio foi absoluto. As palavras dela penetraram o coração de cada um, e uma serenidade inquietante começou a se formar no fundo da sala. Minha família também enfrentou essa luta, ela continuou. E sei que a coragem que vocês demonstram hoje é um farol para muitos que sentem medo. O que vocês fazem aqui é mais do que resistir, é lutar por todos nós. As palavras de Lia tocaram algo profundo em João. Ela poderia ser uma estranha, mas a dor e a determinação que exalavam de sua voz a tornavam familiar. Ele se lembrou de sua própria história, de como cada colheita e cada saída a campo contribuíam para o que eram hoje. Qual é o seu plano? Um dos moradores perguntou, a ansiedade nos olhos refletindo a esperança iniciante. Lia fez uma pausa, e João sentiu a tensão subir novamente. Não é fácil. Precisamos nos unir não só aqui, mas criar uma rede de apoio seja entre comunidades, seja por meio da internet. Precisamos expor a verdade sobre o que está acontecendo, fortalecer nossas vozes. A tecnologia pode ser uma arma poderosa na luta. O murmúrio na sala cresceu. Para algumas pessoas, isso era um conceito que parecia ousado, mas para muitos, vegetava a centelha necessária para acender a chama da resistência. Ela foi se aproximando cada vez mais de João, como se o estivesse convidando a se juntar a uma dança envolvente e contagiante. Você é um líder. As pessoas acreditam em você. Use essa força para criar algo maior. Podemos organizar protestos, mostrar ao mundo que não estamos dispostos a abrir mão do nosso lar. João sentiu seu coração disparar. Suas mãos começaram a suar enquanto pensava em tudo que tinham em jogo. Ele sabia que estava prestes a dar um passo sem volta, um passo em direção a um caminho cheio de incertezas. Mas por um instante, seu medo se transformou em esperança. E se eles nos atacarem? Rosa perguntou, a preocupação visível em seu rosto, sua voz tremulando. Lia olhou diretamente para ela e reafirmou. A coragem não é a ausência do medo, mas a determinação em seguir mesmo assim. Precisamos de coragem agora, mais do que nunca. Cada um na sala olhava para o outro, medindo a força de suas convicções. As palavras de Lia reverberavam nas paredes. Era uma sensação nova, um chamado à ação. Vamos fazer isso. João disse, sentindo o fogo do movimento acender em sua alma. Vamos nos unir e lutar. Por nós, por nossos filhos, por este lugar que chamamos de lar. Ele estava decidido, mas a dúvida ainda o acompanhava. A luta seria feroz, e as consequências poderiam ser devastadoras, mas a esperança agora pulsava como um tambor forte em seu peito. Enquanto todos começavam a discutir planos, uma nova sombra apareceu na entrada da sala. Uma figura robusta, com uma expressão severa, observando. Os olhos de João se alargaram. Seria esse o verdadeiro desafio? E o que essa presença significava para as decisões que estavam prestes a serem tomadas? O peso da realidade começava a cair, e a situação prometia se intensificar. O que aconteceria agora? Era o momento da verdade. Quando a figura robusta cruzou a porta, o clima na sala mudou instantaneamente. O olhar penetrante e a postura confiante do homem impuseram um respeito quase palpável. Ele não era apenas um desconhecido, sua presença tinha um peso que sugava a energia do ambiente. As conversas diminuíram, e o silêncio voltou a reinar, como uma tempestade prestes a desabar. Eu sou Carlos, ele disse, sua voz grave ecoando pelo espaço. E venho em nome da corporação.
Aquela declaração trouxe um arrepio à espinha de João. Os moradores trocaram olhares nervosos, a atmosfera já elétrica agora se tornava ameaçadora. Lia, no entanto, não pareceu intimidada. Seu olhar fixo em Carlos mostrava uma mistura de desdém e confiança. Estamos cientes do que você representa, ela afirmou, firmando a mandíbula, mas não estamos mais dispostos a ceder aos seus abusos. Carlos sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que cheirava a desprezo. Você realmente acha que pode parar o que está em andamento? A corporação tem planos bem maiores do que vocês imaginam. O dinheiro e o poder tornam isso inevitável. Não haverá final feliz para essa história. E aquelas palavras, João percebeu, eram como balas disparadas em um campo de batalha. Havia uma verdade brutal naquelas declarações, e ele sentiu o peso delas caindo sobre seus ombros. Aquilo não era apenas uma luta por terras ou por direitos, era uma luta pela própria existência. Não cedemos em crenças, Carlos. Não vamos permitir que suas ameaças nos façam recuar, João disse. Sem saber se suas palavras transmitiam a força que desejava. Carlos inclinou-se ligeiramente para frente, parecendo se divertir. Seus sentimentos são nobres. Mas entenda que a resistir é fácil quando não se tem nada a perder. Vocês são apenas camponeses, um número em um relatório. A corporação já decidiu o que vai fazer. E esse lugar, ele fez um gesto amplo com as mãos, como se estivesse se despedindo de algo. Esse lugar não é mais seu. Nunca foi. As palavras de Carlos cortaram a esperança como uma faca. John sentiu o peito apertar e o desejo de agir lutando contra o medo de fracassar. Rosa se aproximou dele, o pânico no olhar, mas também uma determinação que ele conhecia bem. Eles não podiam deixar que o temor os dominasse. É hora de mostrarmos a eles quem somos, Rosa disse com fervor. Se estamos aqui, devemos lutar. Lia acenou em apoio. Exato. Essa é a hora de nos unirmos. Não podemos permitir que o medo nos paralise. Carlos, você pode vir em nome da corporação, mas somos muitos, somos um povo. Um povo dividido quer dizer uma luta perdida, Carlos retrucou, seus olhos nadando em desprezo, e vocês estão divididos entre a coragem e o medo de perder. Lembrem-se, a última coisa que desejo é ver a dor da derrota nos rostos de vocês. Mas não esperem que eu ofereça uma trégua. E assim, diante de todos, aquele encontro se transformava em um campo de batalha verbal, um jogo de emoções cruas e verdades expostas. O que começava como um diálogo esteve prestes a se transformar em uma grande decisão para aquele grupo. Deixe-nos mostrar o que realmente significa ser unidos, João respondeu com um brilho em seus olhos. Ele estava decidido a não deixar que as palavras de Carlos o atravessassem. Mas enquanto eles se preparavam para contra-atacar, algo dentro do corpo de Carlos mudou. Ele olhou por cima do ombro e, por um breve momento, pareceu vislumbrar algo além da porta. Um movimento. Uma sombra. Um aviso? O tempo está acabando, Carlos falou, com uma voz agora mais profunda, carregando uma urgência que não havia antes. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O verdadeiro inimigo é mais próximo do que pensam. A sala ficou tense, e a antecipação pairava no ar. O que estava por vir poderia ser ainda mais ameaçador do que a presença da corporação. E então, uma nova possibilidade de resistência e aliança começou a se formar nas mentes de João e dos outros, mas a dúvida também penetrava seus corações. Que Carlos realmente sabia? E, mais importante, quais seriam as consequências de suas decisões? O destino deles estava prestes a mudar, de maneira que ninguém poderia prever. João sentiu um frio na barriga ao ouvir aquelas palavras de Carlos. O que ele queria dizer com o verdadeiro inimigo? Ao seu redor, o murmúrio dos moradores começava a intensificar-se. Cada um deles tinha seu próprio medo, mas também uma centelha de coragem crescendo dentro de si. A tensão na sala era quase palpável, como um fio prestes a se romper. É hora de falarmos sobre a verdade, disse Lia, sua voz cortando o silêncio. Nós sabemos que não só a corporação atua contra nós. Temos que descobrir quem está por trás disso. É isso mesmo. Rosa complementou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Não podemos ficar apenas reagindo ao que eles fazem. Precisamos tomar a iniciativa. Se há um inimigo escondido, devemos encontrá-lo antes que ele ataque. Carlos observou tudo com um sorriso sardônico. Vocês são ingênuos. O que podem fazer contra uma máquina tão poderosa? Não conseguem nem se entender.
Naquele momento, parecia que ele não apenas duvidava da capacidade deles, mas também estava se divertindo com a ideia de que estivessem se unindo. O silêncio que se seguiu ao comentário de Carlos parecia um eco, refletindo a incerteza que pairava no ar. João sentiu que precisava agir e fez uma pergunta que fervilhava em sua mente. E se você está com medo, Carlos? Medo de que nós consigamos descobri-lo e desmantelar seu plano? As palavras de João foram como um estalo de galho seco, despertando a atenção de todos. A expressão de Carlos mudou por um instante, uma sombra de hesitação cruzou seu rosto. Ele respirou fundo, mas não disse nada. Era como se sua arrogância estivesse começando a mostrar fissuras. Nesse momento, a sala começou a se encher de murmúrios de aprovação. O que João havia dito resonou com todos. Naquele espaço, cada um lembrou-se do que estava em jogo, suas vidas, suas terras e o seu futuro. As vozes começaram a aumentar, e a certeza de que estavam juntos os fortalecia. Rosa procurou o olhar de João. Precisamos nos reunir e planejar. Se temos um inimigo oculto, podemos usá-lo a nosso favor. Precisamos investigar e nos unir em torno dessa causa. Carlos mantenha-se distante, mas a inquietação em seu olhar mostrava que ele estava começando a perceber que não estava tão seguro quanto pensava. A união deles poderia ser uma força a ser reconhecida. Vocês podem imitar os leões rugindo, mas quando chegar a hora da luta, saberão que são apenas ovelhas. Carlos disparou, ainda tentando reafirmar seu controle. Mas sua voz fraquejou um pouco conforme os murmúrios tornavam-se mais altos. O ambiente estava mudando. A coragem foi se misturando ao medo, formando uma rede sólida de determinação. João sentiu sua energia fluir, como um rio que finalmente rompe suas barragens. Quanto mais tentarmos ficar divididos, mais eles vencerão. Temos que ficar juntos. Isso é verdade. Lia gritou, chamando todos à ação. Vamos descobrir o que está escondido nas sombras. Não devemos temer, mas agir. O silêncio é a última coisa que podemos permitir. Naquele instante, o clima mudou completamente. As vozes dos moradores se uniram em uma só, transformando palavras em promessas. Promessas de proteção, de luta e de uma resistência que começava a se concretizar. Enquanto a reunião fervia, Carlos se virou, seu olhar fixo em João. Cuidado com o que deseja, garoto. Os verdadeiros monstros se escondem sob a máscara que você nunca viu. E a revelação pode ser mais devastadora do que qualquer um imagina. O aviso de Carlos pairou no ar, como uma lâmina afiada. O que ele sabia, afinal? O destino daqueles moradores estava à beira de um precipício, e a única saída parecia mais obscura do que nunca. Como João e os outros poderiam enfrentar um inimigo tão bem escondido? Cada um deles se sentia mais forte, mas a dúvida continuava martelando na cabeça de João. O que mais precisavam estar preparados para enfrentar? A resposta poderia não estar longe, e o tempo, parecia estar se esgotando. O ar dentro da sala estava carregado, quase elétrico. João sentia o tremor dentro de si, mas ele não era apenas de medo. Era determinação, um impulso visceral que o levava a se levantar com mais sábia firmeza. Ninguém mais parecia disposto a aceitar o que Carlos havia dito, e isso alimentava a chama interna que começava a queimar em todos. Vamos montar um plano, gritou Rosa, com intensidade. Se Carlos está nervoso, é porque sabe que estamos perto de descobrir a verdade. Os murmúrios que seguiram confirmaram o que todos sabiam. O medo poderia ter um nome, uma face, mas a coragem tinha um papel mais poderoso. João viu os rostos dos moradores ao seu redor, cada um refletindo a luz da determinação. Encararam a situação como nunca antes, como se aquela luta fosse não apenas por suas vidas, mas pela identidade que compartilhavam. Lia foi a próxima a falar, com uma expressão de clareza. Precisamos nos organizar. Cada um de nós tem habilidades únicas. É hora de usá-las. Ela olhou nos olhos de cada morador. Enquanto fazia isso, João percebeu uma conexão inexplicável. Aquelas pessoas não eram apenas vizinhos ou amigos, eram um grupo, uma família. Sim, vamos realizar reuniões em grupos menores. Que tal à noite? Podemos estudar os dados, trocar informações, bolar estratégias, sugeriu o morador mais velho, que até então mantinha-se calado. A voz dele soou sábia, como um farol na escuridão. A sala se encheu de entusiasmo. O que antes apenas parecia uma sombra de uma luta agora tomava forma, como um exército de ideias. João sentia que a força crescente dentro deles poderia enfrentar o que viesse pela frente. Mas Carlos ainda estava presente em suas mentes. A lembrança de sua arrogância e suas palavras cortantes pairava no ar.
João, incapaz de resistir, se virou e encarou Carlos, que estava namorando o canto da sala, com a expressão de um predador que percebeu que sua presa estava armando uma resistência. O que te faz pensar que somos apenas ovelhas, Carlos? João perguntou, sua voz elevada, quase desafiadora. Acreditamos que cada um de nós tem valor. Temos coragem para lutar e, juntos, somos muito mais do que você imagina. Carlos, embora ainda com um sorriso sarcástico no rosto, parecia nervoso. O olhar dele traía um pequeno tremor. O arrogante sorrir estava começando a perder força. A expectativa da sala já não era mais de medo, mas de paixão ardente por mudar o destino. Enquanto as ideias fervilhavam, um pensamento inquietante surgiu na mente de João. Será que eles estavam prontos para descobrir a verdade por trás da máscara que Carlos usava? A união era um fator essencial, mas o que mais estavam prestes a desvendar? O silêncio do passado havia se quebrado, mas as verdades ocultas eram como sombras que poderiam aparecer a qualquer hora. O ponto de convergência estava tão claro, mas ao mesmo tempo tão obscuro. No fundo, João sabia que eles precisavam agir rápido. Os dias de incerteza poderiam se transformar em um pesadelo real, algo que eles não poderiam estar preparados para enfrentar. Vamos nos reunir hoje à noite. E Carlos, lembre-se, as sombras não vivem sem luz. Vamos trazer essa luz, disse João, sentindo um calor renovador em seu peito, enquanto a sala se iluminava com novas esperanças. Quando a reunião chegou ao fim, um clima de expectativa tomou conta. Cada passo que dariam poderia ser o início da verdade que tanto desejavam. Mas a pergunta ainda pairava: o que realmente aguardava por eles nas sombras? O confronto com o verdadeiro inimigo pode ser mais aterrador do que imaginavam. Quando a noite chegou, a sala estava impregnada de uma adrenalina fervilhante. Os moradores começaram a se reunir em pequenos grupos, falando baixo, mas com uma certeza que iluminava o ambiente. João caminhou entre eles, ouvindo fragmentos de conversa, e vendo a faísca de esperança nos olhos de cada um. Aquela união estava mais forte do que nunca. Se o plano continuar a fluir assim, teremos a vantagem, dizia Lia para um grupo de homens e mulheres ao redor da mesa, enquanto gesticulava com paixão. Ela falava sobre como poderiam mapear os pontos fracos de Carlos, as ligações dele com o governo, e como poderiam juntar todas as informações que tinham em mãos. João sentou-se rapidamente e pegou um caderno que estava à sua frente. Ocorreu-lhe que aquelas páginas, antes vazias, agora poderiam ser a chave para a liberdade. Seu coração batia rápido, pulsando em sintonia com as palavras que estavam sendo ditas ao seu redor. Se cada um de nós trouxer um pedaço dessa verdade à luz, podemos desmantelar essa rede de mentiras, ele pensou, começando a notar tudo. A conversa fluiu e a energia tomou conta do ar, mas havia um medo oculto nas vozes. Eles sabiam do que estavam falando, mas a noção grossa e densa do risco ensombrecia os rostos que eram antes iluminados pela esperança. João levantou a mão e pediu silêncio. Todos pararam e o olhar atento voltou-se a ele. Eu sei que temos medo do que Carlos pode fazer, começou ele, mas precisamos lembrar que ele não tem o poder que pensava ter. O poder é nosso quando estamos juntos. Suas palavras pareciam tocar os corações ali presentes. Ele continuou. Cada um de nós já enfrentou batalhas em sua vida. Hoje, estamos juntos, e juntos somos invencíveis. Foi como se uma onda de coragem passasse pela sala. As mãos se entrelaçaram, os olhares se encontraram, e aquele momento construiu uma muralha contra o medo. Mas, na mente de João, uma inquietação persistia. A imagem de Carlos ainda pairava em sua consciência como uma sombra, uma figura que não poderia ser subestimada. A reunião se aprofundou nas estratégias, mas algo ficou ecoando por dentro de João. E se Carlos tivesse um plano ainda mais insidioso do que qualquer um que imaginassem? E se suas intenções escondidas nunca fossem reveladas? Quando o relógio já passava de meia-noite, eles estavam exaustos, mas a ansiedade em suas vozes não diminuía. Riam, sonhavam e faziam promessas sobre o futuro, mas, no fundo, todos estavam conscientes de que precisariam dar um passo a mais. A confrontação ainda aguardava. Na manhã seguinte, disse Rosa, vamos dividir as tarefas e focar. Precisamos saber quem pode ir à biblioteca, quem pode falar com os comerciantes, e quem deve estudar ainda mais as ligações que Carlos possui. Os rostos assentiram. Já no final da reunião, quando todos estavam prestes a se dispersar, um estrondo ecoou na porta. A madeira rangeu, e a figura de Carlos apareceu, monumental e ameaçadora, cortando a luz da sala. O sorriso dele agora não era sarcástico, mas preenchido por algo mais sinistro. Estava pensando que eu poderia ser parte dessa conversa. O que vocês estão planejando?
Ele disse, e a tensão tomou conta da sala imediatamente. João sentiu o sangue gelar nas veias. O que Carlos poderia querer? A batalha que eles estavam prontos para travar não apenas na mente, mas agora na presença física de seu opressor. O verdadeiro inimigo estava ali, em carne e osso, e finalmente eles teriam que se confrontar com ele. Que Carlos estava prestes a revelar poderia mudar o curso de suas vidas. A oportunidade de lutar pela verdade e pela liberdade estava prestes à colisão com a figura que representava tudo que deles tentavam derrubar. O coração de João disparou. Seria aquele o momento decisivo da história deles? O silêncio na sala era permeado por uma tensão palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Os olhares se fixaram em Carlos, e João podia sentir cada batida do seu coração ecoando no peito. A figura imponente de Carlos, com aquele sorriso enigmático, sabia que tinha a atenção de todos, e isso o empoderava. Vocês realmente acham que podem me derrubar? Tem coragem, eu dou crédito a vocês, começou Carlos, os lábios se curvando em um sorriso que não alcançava os olhos. A maneira como ele falava era quase hipnótica, desafiando a coragem dos presentes. Mas a verdade é que vocês não conhecem as minhas verdadeiras intenções. Intenções? João finalmente conseguiu falar, a voz ressoando com um misto de indignação e bravura. Você só conhece a manipulação e a traição. Seus jogos não vão mais funcionar. Estamos prontos para enfrentar você. O sorriso que Carlos mantinha se desfez por um momento, e por um instante, o rosto dele mostrou uma emoção crua, surpresa. Mas logo voltou ao seu semblante de monstro sagaz. Ele ergueu a mão como se quisesse controlar a corrente elétrica do medo que flutuava pela sala. Muito bem, jovem João. Vamos direto ao ponto. Acredito que um jogo de cartas abertas seja mais interessante. Ele então gesticulou para que todos se sentassem novamente. O ambiente, apesar do receio, estava eletrificado pela adrenalina e pelo desafio. Lia se aproximou de João, sussurrando. Acha que é uma armadilha? Não sei, respondeu João, mas talvez seja a única forma de saber o que ele realmente quer. E assim, a sala se preparou para ouvir o que Carlos tinha a dizer. Carlos começou a provocar, revelando informações que pareciam vir direto de um pesadelo. Ele falava sobre o envolvimento de pessoas na comunidade que haviam sido compradas e revelava ligações com outros poderes, que pareciam maiores do que eles poderiam imaginar. Vocês acham que são os únicos que jogam nesse tabuleiro? Não, não. O jogo já começou há muito tempo, e eu sou o único que conhece as regras. As palavras dele penetraram as mentes e corações daquelas pessoas. As reações eram de horror, indignação e um misto de impotência. João olhou para os rostos ao seu redor e viu a dúvida, mas também o desejo de lutar. A semente da coragem estava sendo regada novamente. Vocês têm o que precisamos, disse Carlos, a voz agora suave, quase sedutora. O que acham de um acordo? Posso deixar que a vida de vocês siga normalmente, desde que não interfiram no meu trabalho. Um gesto de boa vontade da minha parte. Ninguém falou. O silêncio caiu outra vez, pesado e opressivo. A proposta de Carlos era uma sombra tenebrosa sobre a luz que havia renascido naquela sala. João olhou para Lia, seus olhos se encontraram, e ali, sem palavras, um pacto silencioso se formou. Não poderiam ceder. Nem sonhe. Finalmente gritou João. Nossos destinos não pertencem a você. Nós lutaremos pelo que é nosso. Podemos não conhecer todas as suas estratégias, mas temos a verdade ao nosso lado, e isso é mais forte do que qualquer acordo. Carlos soltou uma risada baixa e sinistra, um som que reverberou pelas paredes e fez com que alguns tremessem. Vocês não imaginam o que estão enfrentando. Este jogo apenas começou. Com essas palavras, Carlos se virou e saiu, deixando uma onda de incerteza e coragem ao mesmo tempo. João sentiu que tudo mudará. Eles estavam em um jogo mais profundo do que haviam pensado, e a verdade que lutavam para expor agora assumirá um novo significado. Ele sabia que o próximo passo não poderia ser apenas estratégico, mas também um chamado à união. Precisamos nos preparar. O que ele disse pode ser mais do que palavras. Vamos descobrir até onde vai essa rede de mentiras, João declarou, sentindo a determinação se reforçar. Mas antes que pudessem se organizar, uma batida reverberante na porta foi acompanhada da entrada de um novo personagem. Uma figura familiar, mas inesperada. Seria essa a ajuda que precisavam ou mais complicações? E quem era ela, exatamente? Quando a porta se abriu, uma luz suave iluminou o rosto de Clara, uma antiga amiga de João, que havia se mudado para a cidade grande em busca de melhores oportunidades.
O olhar dela tinha um brilho de esperança, mas também um toque de seriedade que fez o coração de João acelerar. O grupo de moradores ficou em silêncio, e a tensão carregada na sala parecia momentaneamente dissipar. João! Clara exclamou, correndo em direção a ele. Eu soube do que estava acontecendo e voltei. Posso ajudar? Sua presença era como um bálsamo para o espírito de luta que começava a se apagar diante da pressão de Carlos. A comunidade olhava para ela, confusa, mas também intrigada. Como alguém da cidade grande poderia contribuir na batalha que estavam prestes a enfrentar? Clara, que surpresa! João conseguiu dizer, sentindo uma onda de alívio fluir por seu corpo. Mas como você pode nos ajudar? A situação está cada vez mais complicada. Clara respirou fundo e começou a explicar. Eu trabalho com comunicação e conheço várias pessoas que podem ajudar a expor a verdade sobre essa corporação. Essa é a chave. Precisamos do apoio da imprensa, e eu sei como fazer isso. Os olhares, que antes estavam pesados de desânimo, agora começavam a brilhar com uma nova esperança, como flores renascendo na primavera. João pôde sentir as energias se reacendendo, e ele sabia que aquela era a oportunidade que precisavam para fortalecer sua luta. A reunião rapidamente se tornou um espaço vibrante de ideias e planos. Clara traçou estratégias para contatar jornalistas e montar uma campanha que revelasse a história deles, a luta pela terra e pela preservação da cultura. As vozes se erguiam com fervor, misturando otimismo e determinação. O medo de Carlos começou a se dissipar, e em seu lugar crescia uma paixão ardente. Precisamos nos espalhar, conquistar o coração das pessoas, sugeriu Rosa, agora mais confiante. Se a cidade inteira souber o que está acontecendo aqui, não há como a corporação nos ignorar. João assentiu em concordância. A força de uma comunidade unida é capaz de desafiar até os maiores monstros. E Carlos, com todos os seus planos, terá que se esconder sob a luz da verdade. E assim, naquela noite, o que começou como uma reunião carregada de incerteza se transformou em um plano de ação sólido e abrangente. Clara trouxe não apenas novas ideias, mas uma renovação de energia que todos precisavam. Em questões de horas, cada um assumiu uma tarefa para mobilizar a comunidade, como se a correria culminasse em um hino de resistência. Os dias seguintes foram frenéticos. Clara fez contatos e conseguiu que uma emissora local estivesse interessada na história dos moradores. João e os outros passaram horas em reuniões, organizando a narrativa que apresentariam. A determinação e o desejo de proteger seu lar tornaram-se um combustível ardente. Quando o dia do fechamento da reportagem chegou, João sentiu o peso da responsabilidade. Ele falaria em nome de todos, e sua voz ressoaria não apenas em sua casa, mas em toda a região. Ele olhou para seus vizinhos e para Rosa, que segurava as mãos dos filhos com um olhar que misturava esperança e orgulho. Estamos juntos nisso, João declarou, sua voz forte e clara. Isso não é só sobre nós, é por todos que um dia viverão aqui, por aqueles cujos sonhos foram plantados nesta terra. Clara, ao seu lado, arranjou o microfone. As câmeras estavam preparadas, e ele podia sentir o nervosismo na sala. Mas, ao olhar para os rostos encorajadores da comunidade, a coragem tomou conta dele. Quando a reportagem foi ao ar, as ondas de repercussão foram instantâneas. As mensagens de apoio choviam, e o que parecia uma luta solitária transformou-se em um movimento popular. A história dos moradores do Vale do Paraíba se espalhou, e muitas pessoas se uniram à causa, prontas para apoiar aqueles que se levantavam contra a corporação. Carlos, ao ver seu plano se desvendar, tentou retaliar. Mas com o apoio recém-descoberto da comunidade e da mídia, as táticas da corporação falharam. A pressão aumentava sobre eles, e logo a história da resistência se transformou em uma onda de esperança que varreu o vale. Com o final do cerco da corporação, uma assembleia comunitária se formou. A votação foi clara, a terra pertencia à comunidade, e eles lutariam por ela como um só corpo. João, com o coração em paz, olhou ao redor e viu as mudanças de perto. Cada sorriso, cada olhar, cada abraço compartilhou um sentimento de realização. Aqueles dias de luta não foram em vão, a luta os fortaleceu, e a vitória era um coro ecoando na brisa do vale. Isso é o que significa estar unidos, disse Rosa, enquanto observava os filhos correrem pela fazenda. Construímos algo maior do que imaginamos. E lá, no coração do Vale do Paraíba, a vida começava a florescer novamente, mais forte do que antes. As risadas das crianças e o canto dos pássaros harmonizavam com a promessa de um futuro brilhante.
João sorriu, sabendo que a verdadeira luta havia sido pela terra, mas o maior valor conquistado foi o fortalecimento da comunidade e o amor que os uniu. Ele sabia que, apesar de tudo, seu maior legado seria a coragem de lutar por um futuro digno, e, ao olhar para os rostos familiares, não podia deixar de se sentir agradecido. Com no peito aquela certeza, João percebeu que a vitória não vinha apenas de conquistas, mas do amor que ele e sua comunidade cultivavam dia após dia. Se você se emocionou com essa história intensa de resistência e coragem, você precisa se inscrever agora para acompanhar mais histórias exclusivas. Deixe um like agora para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou, e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão inspiradora. Não perca nem mais um segundo. Mostre seu apoio e ajude a espalhar a força dessas histórias emocionantes.